Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o primeiro episódio do Pod na Fé, nosso podcast, para a gente conversar sobre espiritualidade, sobre fé, sobre a maneira como você entende Deus, e esse poder superior acima de nós aí, né? Essa inteligência suprema que governa o nosso universo, o nosso planeta. Eu sou a Mari Nascimento, gosto bastante desse assunto de espiritualidade e esse projeto é para trazer pessoas aqui e entender sobre como ela entende a sua espiritualidade, a sua própria espiritualidade e talvez você se conecte com os assuntos que a gente vai conversar aqui. Então já siga as nossas redes sociais, estamos no Instagram, inscreva-se aqui no nosso canal para você acompanhar todos os episódios aqui do Pod na Fé. Hoje eu trouxe uma pessoa que para mim é um exemplo, né, de fé e espiritualidade. Desde criança que eu acompanho essa pessoa. Então, nos meus tempos, eu tenho 34 anos, então lá na minha infância, minha mãe ouvia muito a rádio Boa Nova, né? E eu cresci no meio espírita, né? E ouvindo conteúdos da Rádio Boa Nova. Lembro até dos jingles que tinha, né? Eu lembro de um jingle da Rádio Boa Nova que falava sobre drogas, né? Sobre o uso. Era uma música de um grupo espírita Gã. Seja diferente, drogas não. E aquilo me marcou muito enquanto criança. Então, bem-vindo, Sr. Jeter. Sr. Jeter Giacomini Filho. Mari, você não imagina a minha alegria de estar aqui na sua frente, né? E constatando isso, né? A bela mulher e apresentadora que você se tornou, né? Parabéns, viu? Estou muito feliz mesmo e esperamos contribuir com esse seu programa inicial, né? Vamos fazer um abre-alas aqui. Legal. E o senhor é um exemplo de fé e espiritualidade, né? Porque enquanto trabalhei na rádio, né, tive essa oportunidade de trabalhar lá por 5 anos, o senhor sempre foi um exemplo, assim, de conselheiro, né? Então, o senhor sempre muito bom com as melhores palavras e sempre com esse embasamento espiritual. Acho que o senhor carrega isso. O senhor tem essa persona, sabe, de conselheiro, de um pai, né, de que nos aconselha sobre tudo, né? Mas principalmente no trabalho, sobre a nossa espiritualidade, porque a gente não trabalha ali por acaso. A gente não tem aquela profissão por acaso. Nada, na verdade, é por acaso. Nada né, é por acaso. Então, eu vejo o senhor como esse exemplo. E a primeira pessoa que eu pensei em trazer foi o senhor, né, para falar de espiritualidade. E eu queria que o senhor contasse como que foi a sua jornada, assim, com a sua espiritualidade. Então, você, com essas palavras todas bastante elogiosas, e de uma certa maneira a gente precisa realmente ser fiel a si mesmo, né? Então, a espiritualidade sempre foi uma busca na minha vida, desde muito cedo. O trabalho na Boa Nova, como você coloca, então o encontro com a Boa Nova e com a Gilvana, lá na Boa Nova, é todo um encontro de alma mesmo, né? Porque desde que eu me conheço por gente, eu muito cedo, né? Eu sempre repito isso de uma certa maneira quando me perguntam sobre essas origens. Eu falo mesmo que por circunstâncias da vida, eu muito cedo, em torno de 5 anos de idade, meu pai se viu envolvido com um processo, uma doença, que foi uma jornada. Mas desde ali, muito cedo, inclusive, esse evento, que tem muito aprendizado ali nesse sentido, minha mãe precisou também, de alguma maneira, ir buscar um trabalho profissional para o sustento, isso tudo. E de uma certa maneira, como ela dizia, que eu não dava trabalho, né? Eu, de uma certa maneira, tive que
de alguma maneira, cuidar de mim mesmo também, né? Sempre tive muito carinho da minha mãe, dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe. Mas ela é muito mais acolhedora do que ele, entendeu? Tá. E então eu fui me desenvolvendo até que chegou uma necessidade de... na verdade, eu estava me preparando para um curso de engenharia, né? E por que engenharia? Nem sei por quê, porque na verdade todo moleque, todo garoto, todo jovem, o que você vai fazer? Engenharia. Então eu... Tá. Mas não que eu tivesse um foco já bem decidido. Até que as circunstâncias profissionais envolvendo meus pais os levaram a serem contratados pela antiga radiodifusora Hora Certa, que depois se transformou em Rádio Boa Nova. Tá. E eu precisava, evidentemente, avançar nos meus estudos. Aqui em Guarulhos já não tinha a necessidade do cursinho, por exemplo. Tinha que ser em São Paulo, não tinha aqui em Guarulhos. Então eu tinha que ir para lá. Mas também tem a necessidade do recurso, né? E eu lembro que minha mãe chegou e falou assim, olha, lá na rádio estão precisando de operadores de áudio. Uma coisa que eu sei que você gosta e que, olha, pelo que eu vi ali, você vai fazer aquilo com muita tranquilidade. Vai te facilitar bastante, e porque naquela época a jornada de trabalho de um operador de áudio naquela época, hoje profissionalmente são 6 horas, mas antigamente eram 4h30. Tá. Então isso facilitava muito o meu estudar aqui e me deslocar até São Paulo e tal. Tá. Né? Então ali eu entrei na Rádio Boa Nova. Tá. Quando aquilo começou a mudar tudo para mim, Mariana, tudo. Mas nenhum contexto de espiritualidade na programação. Era uma programação... Não tinha, sim. Já tinha. A rádio foi adquirida, a Radiodifusora Hora Certa. Essa é uma outra história muito interessante também, interna do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, dessa entrada no meio de comunicação e tal. Então, eles adquiriram a emissora, que depois, pelas questões administrativas mesmo, eles precisaram mudar o nome, escolheram Rádio Boa Nova, entendeu? Mas até então começou como... E era assim, essa finalidade era a divulgação do Espiritismo. Entendi. E eles foram contratar, a contratação da minha mãe como secretária executiva foi justamente em função dessa afinidade. Tá. Porque eles precisavam começar a constituir um grupo de gestão lá dentro que tivesse essa conexão. Entendi. Entendeu? Então o senhor vem de uma família espírita? Venho, Mariana, mas não a espírita como eu sei que você conhece, inclusive. Tá. Porque, por exemplo, meus pais nunca me levaram a um centro espírita. Ah, tá. Entendeu? Estavam tão envolvidos no seu processo de cura do meu pai, sustentação do lar, Tá. e eu tendo que me virar, então eu não tinha nem contato com essas pessoas. Depois que entrei no movimento espírita, eu falei, puxa, se eu tivesse pertencido a uma mocidade. Tá. Comecei a lembrar, mas passou, né? Não foi assim. Tá. Mas eu sempre estava buscando alguma coisa. Tá. Sempre buscando alguma coisa. Entendi. Faltava, você tinha sede daquele Sim, conhecimento. sim. Né? Tanto é que, para mim, é muito emblemático. Eu estava num escritório, já tinha sido contratado, né? Para ser uma espécie de atendente num escritório que estava mudando do centro de Guarulhos, porque a rádio estava mudando, ela tinha, a rádio difusora Hora Certa, tinha o seu estúdio, escritório no centro de Guarulhos. Quando o Centro Espírita Nosso Lar adquiriu, vamos transferir tudo isso para o Picanço. Tá. Então, naquele escritório, eu precisava de alguém que atendesse as pessoas e falasse, não é mais aqui, é lá, tal. Receber correspondência, uma série de
trabalhos administrativos, né? E o escritório estava mudando assim, mas eu não tinha essa visão toda desse processo do centro, adquirindo e tal. Eu estou entrando ali. E como o escritório estava em mudança, estavam levando as coisas, tá um monte de papel no chão e tal. E, sabe, garoto vê uma coisa parecida com bola, chuta, né? Eu chutei assim um monte de papel e daqui a pouco uma coisa assim correu a sala toda e bateu na parede. Eu falei, caramba, o que é isso? Fui lá, havia um livro, brochura, com a capa virada para o chão e as costas dele um monte de goma arábica endurecida. Alguém usou o livro para pôr um suporte, um vidro de cola. Tá. Entendeu? Aí baixei, peguei no que eu virei Livro dos Espíritos. O que é isso? Sempre procurando o livro. Aí, como diriam hoje, abri um portal para mim. Tudo começou. Ali que começou o contato. Tudo então. começou. Tá. E o senhor teve alguma experiência, assim, que te chamou? Essa, acho que foi uma experiência, talvez não foi por acaso Sim. esse chute. Não. Chutou certo ali, né? Pra Sim. despertar o conhecimento e a vontade de aprender sobre o espiritismo. Mas teve alguma outra experiência que o senhor acha que foi algo que a espiritualidade deu um pontapé ali na sua vida? Então, o meu processo eu sempre hoje entendo como intuitivo. Como eu sou uma pessoa que privilegio demais a questão racional, então eu sinto até às vezes que eu precisava ter um pouco mais de coração às vezes do que só razão, né? E então eu sempre hoje eu percebo as intuições, que é um processo sutil até de mediunidade, de contato com a espiritualidade. Então eu hoje percebo os muitos lances e alguns bastante decisivos na minha vida, quanto àquela opção de ali permanecer, né? Porque foi lá que eu conheci a Gil, nós namoramos, noivamos, casamos, começamos a ter os filhos todos, né? E é claro, um casal sempre encontra os seus próprios desafios. Então, algumas necessidades de mudança, elas foram bastante decisivas. E com certeza ali teve também esse momento que eu tive que fazer uma opção e entendi que fui muito bem inspirado. Tá. Fui mesmo. A espiritualidade me trouxe sabe, como quem diz, ó, você tá dividido, observe isso aqui. Tá. Né? Quando o evento terminou, eu olhei para o alto e falei, tá certo, tá decidido, continuo aqui e acabou. Né? E na hora que eu decidi é que realmente os caminhos se abriram para dar todo um suporte e sustentação que eu e a Gil, enquanto casal, necessitávamos. Certo. Entendeu? Certo. E o quanto é importante também, acho que a prece, a oração, para a gente estar apto também a receber aquilo que Deus e a espiritualidade quer nos passar. Porque às vezes a gente não está conectado, né, Sr. Jeter? Ah, sim. E aí, talvez, eles estão ali martelando, mas você não está conectado. Então, acho que uma forma de conexão é a oração, né? Sim, e a oração é algo assim que é utilizado por toda a humanidade, por todos os credos, Sim. por todas as formas de cultuar o sagrado. E é claro, eu hoje entendo assim, é um canal exclusivo seu com a fonte da vida, o Criador, Deus, Sim. o nosso Pai, entendeu? Como você queira designar. Mas é evidente que é um canal que você precisa mantê-lo limpo, Sim. o máximo que você puder. Não é fácil. Sim. A primeira coisa que é necessário, no meu entendimento hoje, é a atenção. Porque muitas vezes a gente entra num processo automático que
que eu não chamo nem de oração, é reza. Uhum. Entendeu? Sim. É ficar como se fosse repetindo um mantra. Tá. Mas mesmo o mantra, ele precisa ser aplicado de maneira certa. Sim. Porque senão fica uma repetição de palavras. E aquilo que poderia ser uma conexão, eu entendo que muitas vezes até funciona como uma certa tábua de salvação. Sim. Entendeu? É a única coisa que a pessoa está se segurando. Tá. Mas ela não está percebendo tudo que está à frente dela para ela sair daquilo. Ela fica se debatendo. Não morre, mas fica se debatendo e se cansando. Sim. Né? E o senhor falou, né? Existem diferentes formas da espiritualidade se comunicar com a gente. E o senhor falou da Gil, e eu lembro dos sonhos da Gil. Né? Eu acho que ela é muito usada no sonho, né? Sim. E a psicologia fala dos sonhos, tudo mais, mas eu acredito que os sonhos também revelam muitas coisas, né? Desse sentido espiritual, da gente se conectar, e ali vem aquela mensagem, talvez um alerta também para alguma atitude, alguma coisa que você tá tendo, você tá com dúvida, porque a gente tem dúvida, né? De que caminho seguir, tô no caminho certo, não tô, meu Deus, me dá uma luz, me dá uma inspiração, e aí você sonha. Às vezes você nem percebe, mas aquele sonho ali tem alguma coisa a ver para uma resposta que você tanto pediu. E eu acho que quando a gente faz essa súplica na oração, a gente sempre é respondido. Isso você está tocando num ponto que eu vejo de extrema importância. Porque dentre as coisas todas que nós, enquanto morando num corpo de carne, no nosso veículo de experiência, né, na nossa persona, que eu costumo dizer que é a grande metáfora do ator. Todos nós vestimos um personagem. Estamos inseridos num contexto histórico, num contexto social, familiar, né? Então a gente está sempre envolvido nisso, e além da oração, como você colocou, é algo que de fundamental importância para a nossa sanidade, mais do que saúde, sanidade mental. Né? A sabedoria divina, através do processo do sono, e o Espiritismo que foi me mostrar isso, né? Me abriu também, descortinou um caminho fenomenal, né? Porque através do sonho, Mari, você pode... a psicologia normalmente hoje já entende isso como um processo de você liberar uma certa tensão, porque essa tensão acumulada prejudica o funcionamento dos seus órgãos, principalmente cabeça, neurônio, essas coisas todas. Então você precisa, de alguma maneira, aquelas tensões passadas durante o dia, ou também as tensões que estão por vir, né? Um novo emprego, uma nova situação, quer dizer, a gente fica tenso. E essa tensão não é a melhor maneira, o melhor estado para a gente decidir alguma coisa. Então, muitas vezes a gente sonha e isso libera essa tensão. Esse é um processo. Um outro é a própria linguagem do inconsciente, que é algo que todos nós também temos, e por ser muito estranho a linguagem do inconsciente, a gente tende, inclusive, logo que acorda, ficar comentando com os outros. Não deveria, porque é uma mensagem cifrada, é um código cifrado, que é muito particular. Né? Embora muita gente possa sonhar com coisas semelhantes, não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o inconsciente está querendo te dizer alguma coisa. Né? Então, é bom que, mesmo que você não entenda, ao ter um sonho estranho, você peça, né, uma intuição para entender aquilo. E tem o clássico também, emancipação da alma. Né? E essa emancipação, ela se dá também em dois níveis muito interessantes. Um deles é você realmente ter contato com as pessoas que você tem saudade, que já se foram, de você ter novos aprendizados, ter novas descobertas.
Também é um processo de terapia psicológica, porque nesse processo de desprendimento, boa parte das vezes, o seu mentor, você na verdade tem todo um grupo de espíritos que estão te dando todo um suporte na encarnação, né? Por isso que a gente precisa valorizar aqui o momento que aqui está. Então, muitas vezes, diante da necessidade, porque toda vez que a gente está aqui, como estamos agora, estamos enfrentando desafios a serem ressignificados do passado, né? E desafios que estão abrindo novos campos à nossa frente. Os do passado tendem a segurar a gente, pegar pelo calcanhar, sabe? Não te fazer você ir à frente. Você precisa se liberar deles. E muitas vezes, então, você vai entender certas conexões que está vivendo hoje e que você não está conseguindo avançar, você vai saber delas através de um processo de regressão mesmo, que é feito no plano espiritual, com o apoio do seu mentor, para te ajudar, como uma terapia psicológica, como alguém que vai no psicólogo hoje e vai fazer a famosa regressão, e que é perigosa se feita de uma maneira leviana. Tem um objetivo, muita né? Muita coisa no sonho, né? Muita coisa. Muita coisa. Bom, então o senhor estava lá, o senhor chutou um monte de papel. O senhor tinha quantos anos? Acho que com esse 17, primeiro contato? 17 anos. Olha só. Isso. E aí o senhor consumiu o livro, começou a ler. Nossa, aí... Leu muito rápido. Aí abri tudo, né? Fui lendo Olha tudo. Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, coleção André Luiz. Bom, eu sempre fui sempre gostou de ler. Leitor meio voraz. Eu lembro que a sala do senhor era repleta, tinha uma biblioteca. E a casa do senhor também deve ter muitos livros, né? Já teve muito mais, né? Já teve muito mais. Bom, então nesse primeiro contato ali, foi o que despertou ali a sua curiosidade, dúvidas. Quais eram as suas principais dúvidas ali? O que somos, para onde vamos, por que estamos aqui? Isso sempre foi uma coisa natural em mim, sabe, Mariana? Eu sempre quis entender de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Eu costumo dizer que se eu não tivesse encontrado o Espiritismo, eu teria sido uma pessoa muito cínica. Entendeu? Se fosse bem-humorado, eu seria de um humor mordaz. Entendeu? Então, realmente, o Espiritismo me descortinou o sentido de eu estar aqui. E aí começou tudo a ter a sua conexão, entendeu? Certo. Comecei a entender todas as conexões. Então, e nesse meio do caminho, o senhor teve algum contato espiritual? Algo que se recorda? Ou o senhor não tem essa mediunidade aflorada de ver, de... Não, o fenômeno em si comigo é aquilo que eu te falei, a intuição. Só a intuição. Só a intuição. Né? E teve algumas fundamentais. Só não, né? Decisivas. Certo. Então, porque se você considerar toda a minha atividade que tive junto à Fundação Espírita André Luiz, que você fez parte desse processo, eu precisava realmente ter muito foco em toda uma racionalidade, né, para articular todo um conteúdo e as pessoas envolvidas nisso tudo. Eu não sei até que ponto, se eu me visse envolvido mediunicamente, você vê. A Gil, para mim, sempre esteve envolvida mediunicamente. Inclusive lá, em toda a atividade. Bastante. E era muito apropriado porque ela precisava fazer acontecer muito diferente. O meu fazer acontecer era diferente do dela. Sim. Mas o meu sem o dela não funcionaria, o dela sem o meu também não. Complemento, né? E é claro, eu estou falando isso porque a gente esteve à frente.
Mas ao longo do tempo a gente foi reunindo muitas pessoas que, na verdade, nós estávamos na linha de frente, mas era todo um contexto, era todo um staff, uma equipe, né? Você fez parte, inclusive, desse processo. Sim. Então, agora, eu vi coisas maravilhosas, né? O que a gente pode imaginar? Eu lembro que durante muito tempo, isso eu não lembro, eu ainda era bem jovem, eu guardei durante muito tempo algumas pedrinhas que foram materializadas pelo Espírito, sabe? Fui numa sessão de materialização e aconteceu, eu fiquei, né? O Espírito chegou, abriu, falei, abre a mão e tal. Olha só, bem interessante esse assunto. Dá um podcast só para falar disso. É uma curiosidade, o processo de materialização, ele teve alguns casos que foram na história da espiritualidade, do espiritismo em si, porque esse fenômeno acontece em tudo quanto é canto, em tudo quanto é as religiões, mas o espiritismo surgiu com esse foco, né? O espiritismo, hoje eu entendo, e com certeza você também entende assim, que é a realização da única profecia que Jesus fez, no sentido de que ele, sentindo que a sua vinda aqui, e só isso dá 300 podcasts a gente conversar sobre isso. Mas ele sabia da nossa infantilidade espiritual mesmo. Sim. Entendeu? Sabia que mesmo aquilo que ele veio trazer, que é a boa nova, e eu costumo dizer, não é a boa nova dele. Ele foi o jornal vivo, né? A boa nova é do Pai, de Deus. Só que Deus envia alguém que, como quem diz, ele é a mensagem. Então, por que ele não escreveu? Porque ele viveu. E é claro, nós temos aí, fora os gnósticos, você tem os 4 evangelistas que têm cada um uma visão parecida, mas cada um com um detalhe particular sobre... Da mesma história. Entendeu? E hoje eu sei por que muita gente se pergunta por que Jesus não escreveu tal. Por quê? Porque o texto sofre interpretação natural ao longo do tempo. E o que as pessoas não sabem é que ele está se manifestando todos os dias, através da mediunidade, não só entre os espíritas. Os espíritas têm uma responsabilidade maior com a mediunidade. Sim. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? Mas a mediunidade não é exclusiva, é do ser humano. Então ela está atuando todos os dias. Então... Deus e Jesus estão todos os dias se manifestando entre nós. Como ele mesmo dizia, precisa ter olhos de ver. Sim. E ouvidos de ouvir. E a mensagem e o exemplo dele reverbera até hoje, né? Sim. Eu acho que foi a maior campanha publicitária de todos os tempos. Porque que ele usou de veículo de comunicação? O exemplo dele. Sim. Não tinha WhatsApp, não tinha disparo de e-mail marketing. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E foi com o exemplo dele e, claro, né, com os milagres, né, que nós entendemos de outra forma, né? É aquilo que a gente sabe, né, Mariana? Você trabalha com isso também hoje. Sim. Mensagem sem conteúdo morre logo. Exatamente. Tem que impactar. E ele impactou. Ele converteu ali os leads. Em todo o mundo, né? O cristianismo. E falando, né, Sr. Jeter, sobre a Bíblia, né? Contexto bíblico. No Antigo Testamento, né? Já se falava da vinda de Cristo, né? E é muito legal porque se complementa, né? Uma parte lá do Antigo se complementa com o Novo e, assim, é muito louco. Se você for parar para estudar as profecias que se falava da vinda do Cristo, né? Do rei Davi, nos Salmos, e já se falava da vinda do Cristo. Então, realmente era uma programação divina
né? Ele vir a esse mundo e ele fazer o que ele fez, né? Ele encarnar, né? Porque nós sabemos que ele encarnou aqui, e ele diz que voltará. E isso é um assunto que eu fico muito assim, como isso vai acontecer? Porque ele falou de fato. Então, será que eu gosto muito de ouvir o Severino Celestino, Certo. porque ele é fantástico e ele explica de uma maneira assim muito legal. Inclusive, seria muito legal tê-lo aqui pra gente falar disso. E eu fico imaginando, mas se tá escrito, se ele falou aquilo, se alguém ouviu ele dizer, tem que ter um significado. E olha, se ele estiver aqui, você não deixe de abordar com ele a história da conversão dele, Tá. de católico para espírita. Tá. É emocionante. Legal. Emocionante. Legal. Mas falando, seu Jeto, sobre esse contexto bíblico, porque a gente estuda mais o Velho Testamento, né, no Espiritismo, né? Não o Novo muito, né? Não. Ah. A gente não... na verdade, eu entendo, Mariana, eu não gostaria até de... Não sei como é que você tem essa visão do Velho. Porque, inclusive, eu entendo que o Severino é um desses estudiosos bíblicos Sim. que ajudam o movimento espírita a compreender essa conexão fundante do próprio Novo Testamento e do próprio Espiritismo. Tá. Porque como nós nos concentramos no Novo Testamento, muitas vezes a gente não valoriza o Velho Testamento. Sim. E ele vai mostrar justamente essas conexões todas, né? Porque é o processo do despertar da humanidade, né? Todos nós, basicamente, nós, como aprendemos no Espiritismo, somos criados simples e ignorantes. Um princípio inteligente divino, quer dizer, temos um potencial enorme, que o próprio Cristo diz, vós sois deuses, como quem diz. Né? Então a gente tem um potencial incrível. Ele mesmo disse, o que eu faço, vocês podem fazer ainda mais. Então, o potencial realmente é incrível. E ninguém desenvolve esse potencial se não for na vida de relação uns com os outros. Então, a humanidade toda, ela sempre está saindo de um processo de inconsciência para maior consciência. Isso é um processo que só acontece no coletivo, mas cada um é responsável por si. Ninguém faz por nós. Podemos nos inspirar uns nos outros, como Cristo é o nosso maior inspirador, nosso modelo e guia, como está lá. Né? Então, é um processo assim. Então, nós nos fixamos muito mais no Novo Testamento, não damos a devida atenção ao Velho Testamento, embora eu entenda que a nossa atenção tem que ser relativa. Sim. Né? Nós vemos hoje muita gente quase que voltando atrás. Quer dizer, eu falo assim, de repente eu vejo certos irmãos nossos em humanidade, proferindo uma outra religião, valorizando tanto o Velho Testamento, eu falo assim, será que ele esqueceu? Jesus disse assim, olha, eu não vim destruir o antigo, mas eu trago um novo mandamento que reúne tudo que você já sabia. Né? Então, realmente, o que importa é o Novo Testamento. E o que mais importa dentro do Novo Testamento é seguir o modelo e guia, que é Jesus. Sim. Que representa justamente isso. Ele não é contra as instituições, mas deixa claro que elas podem nos aprisionar e nos dividir, que é a questão religiosa. Sim. Quantos de nós, infelizmente, até nos digladiamos muitas vezes. Sim. É um absurdo, né? Não respeita a forma como o outro vive a sua fé e exercita a sua fé, né? Então, tá assinando um atestado de
não entendimento da mensagem do Cristo. Isso. E aí a gente se pergunta, o que Cristo faria? Isso. Faria tudo diferente do que a gente faz, né? Essa é a grande verdade. Mas como o senhor vê essa questão da volta de Cristo, que muitas pessoas ainda esperam, né, a volta do Cristo? Como o senhor vê isso? Olha, eu vou dizer algo aqui de público agora num podcast. Algo que eu sempre tive uma grande admiração pelo Divaldo Pereira Franco, né? Tive um convívio com ele. Eu tive a felicidade de receber uma mensagem da espiritualidade através dele para uma situação muito minha, inclusive. Então, sempre tive um respeito enorme, mas ele foi ficando cada vez mais impossibilitado, né, de estar presente nos eventos, e eu ansiava mesmo por ter ainda um diálogo com ele para entender uma colocação dele, que ele entendia que o Espiritismo seria a volta de Jesus. Tá. E eu nunca entendi assim, até porque me fundamento no próprio Kardec, em que ele mesmo coloca que o Espiritismo é a mensagem do Cristo, mas não é a volta dele. Tá. Entendeu? Então, eu, como você, sei que ele voltará. Tá. Sei que ele voltará. E em que circunstâncias isso se dará? Não sei. Tem uma mensagem que é da Maria Modesto Cravo, que eu sempre brinco que é uma espécie de Chico Xavier de Saias. E ela tem uma história fabulosa, junto ao Instituto Psiquiátrico lá em Minas Gerais. E ela tem uma história magnífica, um exemplo, uma vivência muito forte. E ela assina um prefácio de um livro chamado Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. E o prefácio diz assim: o Cristo está entre nós. Então, ela sinalizando, na verdade, isso que hoje se tornou comum até fora dos meios espíritas, mas nós, espíritas, somos os primeiros a estarem muito cientes disso e trabalhando nisso, que é a transição planetária. Sim. Quer dizer, essa mudança cultural do planeta, porque o materialismo já deu o que tinha que dar, né? A gente só está sofrendo o desgaste dos teimosos em persistir com as propostas materialistas, entendeu? Então, como diz nos Salmos, há um tempo de semear e há um tempo de colher. E a transição planetária, na verdade, é a materialização daquilo que também está anunciado, a separação do joio e do trigo. Porque chega uma hora, Mariana, você quer adotar um caminho materialista, o seu livre-arbítrio é sagrado. Deus vai te aguardar o tempo que você achar que precisa, né? Porque ele sabe o filho que fez. Então, se a gente quer persistir em teses materialistas, egoístas, de se aproveitar do outro, etc. e tal, até esse sentimento, até esse impulso vai ser utilizado pela espiritualidade para desenvolver outros planetas, outras comunidades que estão muito primitivas. Sim. Mas nessa que está já atingindo um estágio evolutivo melhor, você não pode mais continuar atrapalhando. Sim. Então, Você não se encaixa. Não se encaixa, então você vai ser deslocado. Sim. E tudo isso com amor, né? Sim. Não é uma punição. Não. É algo, é um sistema. Aquele sistema precisa evoluir. Você não está de acordo, você vai ser convidado com amor pelo Pai a ajudar a outro planeta primitivo também a se desenvolver. Porque nunca a gente vai para trás, é só para frente, né? Então... Ou a gente para, ou a gente vai para frente. Não tem como ir para trás, né?
Então, e para frente e para trás, a gente sabe, é a lei da evolução. Isso. Mas como você mesmo lembrou agora, evolução não acontece sem amor. Sim. O amor, a evolução é o desenvolvimento do amor, é o amor em ação, né? Sim, sim. E eu acho que Cristo olha para nós assim, Deus, que é essa inteligência, também olha para nós assim, com amor. Tipo assim, olha, ele olha para mim e fala: Mariana, você não melhorou ainda. Não melhorei mesmo. Aí ele fala, como o senhor falou, né? Mas calma, a gente vai preparar isso. A gente vai. Para isso, ele põe em ação os soldadinhos dele, que é toda a equipe espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, nosso mentor. Alguém que nos ama também, essa pleiade de espíritos que nos ama, que tá ali nos ajudando, né? Você recorreu aí a uma historinha que eu costumo dizer, Deus é tão sábio, assim, pelo meu entendimento, isso aí que você falou acontece para mim, eu vejo da seguinte maneira. Ele nem olha para mim e fala assim, ô Jéter, você podia estar fazendo melhor, tal. Ele nem considera isso. Uhum. Ele sabe o que me fez, né? Eu sou o filho dele. Tá. Então, né? Eu só posso ser algo muito legal. Tá. Mas esse legal é eu que vou construir. Depende Então, de nós, né? Muitas vezes ele nem faz isso, ele bota um espelho. Porque se a gente não enxergar, Mariana, Deus está falando para a gente essas coisas? Tá. Às vezes é a mãe, o pai, o irmão, o colega está dizendo, ó meu, te cuida, acorda, né? E a gente não está olhando, né? Não está vendo. Então, é aquilo, se você não vê, não acontece. Os olhos de ver, né? Isso. Se você não vê, não acontece. A psicologia fala isso, né? Sim. O outro é um grande espelho para a gente. Sim. E... O Sartre dizia que o outro é um inferno. Mas ele era um filósofo complicadinho. Né? Deixa ele lá. Ele teve a sua importância cultural. Sim, sim. Né? E tem um caminho, né, sujeito, que a gente fala, o caminho da dor e o caminho do amor. Do amor. Né? A gente fala muito isso no contexto religioso. Eu cheguei aqui pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Muitos chegam pelo amor, né, que nascem numa família e tem um direcionamento religioso, seja católico, evangélico, espírita, não importa. E outros pelo caminho da dor. Então, eu errei muito e tive um contato com Deus, que eles falam da conversão. Cristo eu senti Cristo de fato, aceitei Cristo. Eu acho muito bonito isso. Sim. E a mensagem de fato converteu a pessoa e ela falou, não, o meu sentido de vida agora é outro. Eu acho muito legal essas histórias. Então foi um caminho da dor, que a gente fala o fundo do poço, né? Que a gente fala na dependência química, né? Precisou chegar no fundo do poço para a pessoa, não só dependência química. Nós temos os nossos vícios. Sim. Então, o vício do ódio, o vício da raiva, o vício do egoísmo. Tantos vícios que a gente tem, né? Sim, e aí eu chego no fundo do poço para, de fato, eu enxergar que, eu não consigo sozinho. Eu vou precisar, talvez, da palavra, da boa nova, do Cristo, de seja lá o que você entende, como o AA fala, né? O AA não prega religião. Isso. Ele prega um poder superior a mim. Isso. Como você o entende. E eu acho isso legal, porque você acolhe. Não importa como você pensa. O AA confia na transformação pessoal. Né? E é um acolhimento, né? Então, Sim. o que o senhor acha do caminho da dor e do caminho do amor? Então, você está tocando em algo assim que é a necessidade da humanidade abrigada aqui nesse planeta. Nós entendemos pelo Espiritismo que na casa, como disse o Cristo, na casa do meu pai há muitas moradas. A gente pode entender muitas escolas, muitas maneiras de aprender, né? Uhum. E aqui a escola abrigou desde o seu início um núcleo que estava começando, nascendo, e um núcleo muito complicado. Como quem diz, gente, vocês não têm jeito, não dá para você continuar aqui. Tá. Vou te mandar para a Terra.
E estamos nós aqui. Vocês vão ter uma chance. Lá tem um pessoalzinho que eles são muito novos. Não, sabe? Precisa desenvolver, inclusive, a inteligência. Vocês vão ter uma chance lá de ajudar eles a começarem. E vocês vão começar de novo. Então, vê se começa direito. Vê se ensina coisa boa para eles, não uma coisa ruim. Tá. Alguns conseguiram fazer isso. Uma grande parte não, né? Então, mas o que está na base disso daí? Né? Que é algo, Mariana, que a humanidade não entende. Mesmo aqueles que creem em Deus, não entendem o que é o mal. O que é o mal? Deus criou o mal? Não, Deus não cria o mal. Até porque essa é uma discussão até filosófica. O que é o mal em si? Ele não existe em si. O mal é a ausência de algo que realmente existe. O amor. Se não tem amor, acontece o mal. Entendeu? Sim. Então, se a gente não se dirige pelo amor, acontece o mal. E aí, quando eu não percebo essas coisas, tem um elemento fundamental em todos nós para a ficha cair. A dor. O sentir. Né? Incômodo, né? Eu gostava muito do nome do programa da... Eu esqueci o nome dela agora. O Ser é Sentir. Você lembra? Sim. É a Marli Rodrigues? Isso, a Marli Rodrigues. Então, Tá. ser é sentir. Né? Então, nós estamos aqui para realmente sentir a responsabilidade de tudo aquilo que a gente faz. Entendeu? Sim. E se é bom, segue em frente. Se é ruim, se toca. Faz alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, a dor é um processo de nos fazer acordar. O espírita entendeu muito rapidamente isso e percebeu, inclusive, a importância de fazer o bem, de praticar o amor. Por isso, inclusive, que valoriza a passagem evangélica que fala sobre a caridade. E aí se transformou num slogan de ouro no meio espírita. Mas, fora da caridade não há salvação. E é realmente isso. Como quem diz, nós espíritas sabemos que nem o espiritismo salva. O que salva é a caridade. O que é caridade? Amor em ação. Então, e como o espírita entendeu muito logo isso daí, não sei se você sabe, mas no começo do espiritismo, os espíritas eram chamados de masoquistas. Pessoas que gostam de sofrer. E não é nada disso. Na verdade, nós paramos de reclamar, porque entendemos que o sofrimento é consequência daquilo que a gente plantou. Então, se eu não quero mais sofrer, então mudo a plantação. Faço as coisas direito, porque é livre-arbítrio. Tá. Né? E o livre-arbítrio que eu faço, eu colho. Né? Sim. Então, os espíritas eram chamados de masoquistas. Masoquista que gosta de sofrer. Não, a gente não gosta. A gente entende por que se sofre. Então, a gente parou de reclamar e, mais do que isso, procurou ter um tipo de ação justamente para neutralizar essas coisas na gente. Né? Tem um assunto também que um dia a gente estava almoçando entre amigos, né? E começou-se a se falar de programação reencarnatória. Tá. E aí começaram a me questionar, mas como que é isso? Então eu escolhi isso, mas e meu livre-arbítrio? Já estava programado? Então, como eu entendi, como eu expliquei para o pessoal, todo mundo ficou com muita dúvida, né? No sentido assim, vamos pegar o caso do senhor. Então o senhor reencarnou o Jeter. O senhor está Jeter. Isso. O Jeter tinha um propósito em uma missão a cumprir no meio espírita, com a difusão de uma rádio, junto com a sua companheira Gil. Então esse era o propósito, que o senhor lá, antes de reencarnar, concordou. Então foi isso mais ou menos que eu expliquei para eles. Mas eu chego aqui, eu esqueço, mas eu esqueço, por que eu esqueço? Então, e aí gera-se muita dúvida sobre, de fato, então há um destino? Como fica o livre-arbítrio? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, isso daí você tocou também. Você também está perfeita, viu? Você está tocando nos pontos sensíveis mesmo, né? E fundamentais.
Recentemente, até vendo um podcast, eu fiquei admirado, tanto o líder do podcast, quanto o convidado ali, e que eu reputo de pessoas com um certo preparo, um certo fundamento e tal. Eu fiquei assim meio, poxa, por que não estão entendendo isso, essa questão do esquecimento? Tá. Talvez, Mariana, às vezes precisa recorrer assim às imagens, né? Quantos de nós vive situações tão terríveis que a única coisa que a gente fala assim, meu Deus, eu queria agora deitar no travesseiro, dormir e acordar, não lembrar de nada mais. Sim. Olha, intuitivamente a pessoa já percebeu a necessidade que ela tem. Então, nesse processo de aprendizado, nós temos toda uma estrutura do sentir, que é o nosso físico. Então, veja bem, nós temos um personagem que é estruturado muito antes, inclusive, do seu próprio nascimento. Hoje, a psicologia mostra que você desenvolve aquele ser que está nascendo ainda já no útero da mãe, você está entendendo? Então você entra, acorda para a vida e começa todo um processo de você vestir um personagem. Sim. Né? E por que isso acontece? Ele não é aquela página em branca. Ele tem muitas vezes necessidade de corrigir conflitos emocionais de muita magnitude, de muita energia, de muito calor, de muito, às vezes, ódio. Então, ele precisa vestir um novo personagem. E esse novo personagem vai fazê-lo voltar naquelas situações que criaram aquela confusão, que ele não soube administrar. Sim. Então, muitas vezes, a sabedoria divina vai te trazer para circunstâncias de vida que vão te aproximar daquilo de uma maneira que você possa assimilar, enfrentar, ressignificar, transformar a sua vida. Sim. Esse é o plano geral. Sim. Mas como isso acontece, depende de cada um de nós. Sim. Então, o esquecimento foi um benéfico. Sim. Isso vai ficar esquecido para sempre? Não. Muito pelo contrário. Nós vamos chegar em estágios em que a gente vai ter a maturidade, como é que eu diria? Muito mais do que maturidade. É a maturidade suficiente para olhar para o passado, perceber o erro em si e não se condenar, inclusive. Sim. E agradecer, muitas vezes, todas aquelas pessoas que estavam ali em volta. Sim. Entendeu? E agradecer a oportunidade que a vida está te dando de trazer aquelas que você machucou tanto e fazê-las agora amorosas, serem objetos do seu amor. Objeto é a palavra errada. Entendeu? Instrumentos, né? Mais que instrumento. Elas fazerem parte do seu amor. Como você, com certeza, vai ser parte do amor delas. Sim. Entendeu? Sim. Então, a pessoa fala assim, não entender isso? Ora. Mas sabe o que eu acho? É uma visão muito material e limitada que talvez as pessoas têm. E não olha para o todo e falta também a fé. Porque se eu sou do bem e eu faço o bem, o meu propósito vai acontecer. Tenha fé que vai acontecer. Se você tá fazendo escolhas boas, sabe? Porque Sim. às vezes fica preocupado assim, mas qual que é o meu... Será que eu tô no meu propósito ou não tô? Que nem o senhor chutou um monte de papel e encontrou um livro. É mais ou menos isso. Tenha fé que as coisas vão se encaixar e vão te encontrar. Eu estou entendendo o que você está falando, mas você falou algo aí que também pode ser complicadinho. Fazer o bem. Tá.
né? Nós brincamos, né? Quantos de nós vão chegar lá do outro lado e falar assim, por que eu estou nessa situação? Mas eu fiz tanto bem. Tá. Uhum. Você fez bem para todo mundo, mas... Acho que é fazer o certo. Aí é que tá, Mariana. Certo é relativo. Não, né? eu vou usar uma outra imagem do nosso cotidiano. Uhum. Quando você está no avião, o primeiro recado que você recebe da tripulação, o que que é? Ó, se der problema, a máscara cair, põe primeiro em você. Tá. Que se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém. Tá. É a mesma coisa. Certo. Então, o bem que a gente faça precisa ser realmente reflexo de uma gratidão a Deus, de amor a Deus, né? Não de compensar nada, Tá. não de saber que aquilo é realmente... Realmente a gente não deve pesar na vida de ninguém e, se possível, ajudá-las Isso. a sair do peso que estejam. Porque quantos de nós não precisou disso? Sim. Também. Sim. Né? Então é uma gratidão e eu retribuí isso. Mas o senhor percebe... Mas olha, só para fechar esse ponto que eu acho de fundamental importância. Fazer o bem nesse sentido precisa refletir a sua mudança interior. Sim. Entendeu? Sim. A sua mudança interior. Sim. Porque a gente está aqui para isso. Então, eu e a Gil, nós tínhamos, eu por mim e ela por ela, porque é o seguinte, nós temos alguns casos de amor fabulosos na doutrina espírita, né? O famoso amor da Lívia pelo Emmanuel, né? Sim. Que não era Emmanuel na época, Publius, era né? o Publio Lentulus, né? Então eles tinham um amor fabuloso, mas ele não desenvolveu-se tanto quanto ela. Então o amor dela continuou apoiando ele nesse processo de transformação, um amor à distância, mas sempre muito perto dele. Mas eles não estavam juntos fisicamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que sim, como diz a verdade espiritual, ninguém progride a não ser na vida de relação. As pessoas que decidem se casar de uma maneira profunda são pessoas que estão assumindo essa responsabilidade, né? Estão levando realmente a fundo esse comprometimento né? Amoroso que vai transformar a ambos. Então, com certeza, eu e ela tínhamos e temos ainda as nossas necessidades evolutivas, individuais e juntos. Sim. E nós estávamos em condições que outras vidas nos deram de realizar esse processo dentro daquele contexto, que também estaria ajudando outras pessoas. Então, quando você, inclusive, abriu esse programa, me colocando aí em certas situações, eu sempre falo, é a oportunidade que Deus está me dando de retribuir um pouco do muito que com certeza já recebi da vida. Então, eu, inclusive, Mariana, vou falar algo aqui que eu já falei, acho que algumas vezes, poucas vezes. Nós sabemos que o processo da divulgação, que é aquela visão do Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Vamos entender bem isso daí. Não é a divulgação. Você fala assim, pô, então só quem trabalha na comunicação espírita pode fazer isso? Não. Cada um de nós pode fazer. E a divulgação é assim, é a transformação pessoal. Para mim, eu vi assim como um processo de muitas vezes falar assim, não, estou indo no caminho certo. Sabe quando algumas pessoas que do seu convívio, às vezes que tá assim, mas não te conhece nessa vida espiritual, mas chega um dia e fala assim,
ó, você é espírita, não é? Por que ele disse isso? Porque ele está vendo em mim um comportamento diferenciado que ele entendeu como você é espírita. Então, a gente precisa entender a divulgação com aquilo que a gente irradia com a própria transformação. Com as atitudes, né? Com as atitudes, com o comportamento. Se o que você sabe não refletir no seu comportamento, você está se complicando, na verdade. Sim. Só está se complicando. Mas eu ia dizer uma outra... para você ver como é que eu valorizo tanto essa... Essa é uma característica minha. Eu olho muito hoje para o mundo, para a conjuntura. Eu sempre gostei muito do livro A Gênese, do último capítulo, Os Tempos São Chegados, que retrata justamente essa transição. Eu gosto muito sobre a visão de conjunto, ver para onde a gente está indo, caminhando. Eu sempre tive isso comigo. Se eu não souber onde eu estou, em que contexto eu estou, não adianta nada eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, para cima ou para baixo, por quê? É o propósito. Isso. Então, é importante isso. E você vê, o Centro Espírita Nosso Lar entra no processo de divulgação, mas ele nasce como processo de amparo e ajuda e cuidados com a parte da humanidade mais esquecida do planeta, que já foram considerados débeis mentais e idiotas. Aliás, antes de débeis mentais, historicamente, lá no início, eles já eram chamados de idiotas e cretinos, né? Por conta da condição. E nós sabemos que eles são espíritos que se submeteram a terapias radicais. Então, muitas vezes, quando eu estava fazendo os programas que fazia, eu estava, de alguma maneira, me colocando como um porta-voz deles, porque eles estavam viabilizando aquele processo, entendeu? De alguma maneira, tudo surgiu lá, porque como os espíritos chegaram para os fundadores do centro, isso o seu Osmar me contava, assim, Jeter, quando nós estávamos... O espírito chegou assim e falou assim, olha, agora que vocês estão conscientes do dever de caridade para com esses espíritos, vocês precisam dizer ao mundo agora por que isso acontece. Porque as pessoas precisavam olhar para eles e até entender. Porque não é falta de caridade você olhar um problema numa pessoa e falar, opa, não vou entrar nessa roubada não vou entrar por esse caminho não. Isso aí, né? Sim. Então, a gente precisava olhar para eles e vê-los, na verdade, como gente que se complicou, porque não viveu direito. E que estão submetidos a uma terapia radical, que é um processo da misericórdia divina, que os está ajudando a refazer a sua condição. Refazer, inclusive, as condições de recuperar, regenerar os próprios corpos de expressão, porque nós precisamos dos corpos de expressão para viver a experiência e crescer e evoluir. Então, se eu prejudico o meu corpo, eu prejudico o processo da minha experiência. E eles, lamentavelmente, enveredaram por isso. E estão tendo um processo de misericórdia divina ajudando. E, é claro, nós precisamos apoiá-los. Então, quem estava ali? A gente ficou sabendo. Para você ter uma ideia, um deles, inclusive, era uma condição, né? Não dá nem para me explicar. Eu vou dizer uma situação. O dia que ele chegou lá para ser atendido na casa André Luiz, falaram tanto das condições em que ele estava, que eu fiquei curioso, quero ir lá ver. Mariana, eu fui até o quarto onde ele estava, eu bati os olhos e virei, eu não consegui fixar a minha visão nele. Mas, segundo relatos, bem mais tarde, quando inclusive
já tínhamos aprendido a olhá-lo com carinho, com amor, dar todo o apoio, se relacionar com ele, nós ficamos sabendo da espiritualidade. Ele já foi um papa. Então ali tinha gente, Mariana, que teve muita responsabilidade com o movimento das ideias do mundo. E nem sempre foram aqueles que agitaram as ideias a favor do Cristo. Tá. Era muito mais, vamos lá, vamos rebentar, vamos mudar. Tá. Muitos processos que inclusive representaram a morte de muita gente. Então, sempre quando eu sentei no microfone, eu me colocava como um porta-voz deles. Eu agradecia a eles a oportunidade de me expressar de alguma maneira ali e sempre pedindo a espiritualidade que me ajudasse nesse processo. E só para ilustrar algo, já que você está falando você falou da espiritualidade, eu me lembro até de uma companheira que chegou de noite no centro e falou: Jeter, o que foi aquilo? Como é que você conseguiu falar tudo o que você falou? Eu virei para ela e falei assim: não sei. Eu nem sei tudo isso que você falou. Eu vou precisar ouvir o programa. Porque sabe quando você do outro lado, você percebe na voz toda a carga emocional da pessoa dizendo: você está dizendo tudo isso? O que você me diz agora? Eu estou com uma arma aqui na minha mão. O que você me diz para mim não meter uma bala na minha cabeça? Eu não sei o que eu falei. Entendeu? Que responsabilidade, né? Nossa Senhora. Nessa hora, com certeza, eu fui um canal da espiritualidade ali para dizer o que precisava ser dito. Né? E ao longo do tempo a gente foi tendo muitos relatos, você participou disso, você viveu isso. Sim. Quantas pessoas pelo Brasil inteiro dizendo das transformações, aquilo que ocorreram. Sim. Eu lembro de uma senhora que, inclusive, quando numa das viagens que fiz pelo movimento espírita, em outro estado, lá para o lado norte, essa pessoa esteve lá junto conosco e ela estava vivendo um processo muito difícil. Um neto que estava tendo problemas mediúnicos, mas numa família, vou omitir aqui a profissão de fé, a confissão de fé, tá. Entendeu? Tá. Mas muito, como quem diz, isso é coisa do demônio, ou se não é do demônio, tá complicado. E ela, como quem diz, viu que o neto muito pequeno estava sendo levado pela família e pelos médicos a tomar, muito jovem, criança, tomar remédio tarja preta. E ela reagiu com aquilo. E ela estava assim desesperada. E de repente, ela mesma não conseguia explicar como, ela começou a ouvir no rádio a programação da rádio. E aquilo que ela ouviu chamou atenção. E aí, eu não tô maluca, nem ele. Eu nem sei se ela pensou assim, mas como quem disse, eu vou tentar isso, e se for isso? Entendeu? No meio de tanto sofrimento, né? Então, isso mudou a vida. Ela teve uma contenda séria na família. Ela chegou a adquirir os livros, eles rasgavam e ela comprava de novo, até que, como quem diz, vamos respeitar. Tá. Mas as coisas voltaram à sua normalidade, as coisas aconteceram como precisavam acontecer. Então, você vê como a gente conseguiu trabalhar a transformação de tanta gente. Olha só. E que responsabilidade, né, seu Jeter? Que nem o senhor está contando aqui disso que aconteceu com essa ouvinte, né? Sim. Que queria tirar a própria vida. E eu lembro quando uma pessoa desencarnou, né, no seu programa ao vivo.
Até hoje lembram disso. Eu imagino que o senhor nunca vai esquecer, né? Não vou esquecer. Realmente, Romeu Toledo Zandoná é o nome dele. E realmente eu lembro com muito carinho, sabe? Muito carinho mesmo, porque ele tem uma história espiritual muito interessante. Ele era um apaixonado pela filosofia. Tá. E ele chegou a escrever um livro que não publicou, me deu um exemplar, e ele queria que eu o entrevistasse sobre o livro, que é uma tese sobre o filósofo Spinoza, que ele entendia como alguém que ajudou a fundamentar todo o processo da reencarnação e tal. Ele tinha lá a visão dele, que ele debatia, segundo ele, com aquela filósofa considerada petista, famosa, eu esqueci o nome dela agora. Ele chegava a debater com ela, porque ela também é uma das estudiosas do Spinoza, né? Então ele debatia a visão espiritualista que ele tinha sobre o Spinoza e ela não. Tá. Entendeu? Poxa, eu estou querendo lembrar o nome dela aqui agora, não estou conseguindo. Meu filho fala muito bem dela, e realmente ela é uma filósofa bastante conceituada. Então, eu falei, eu costumo ler os livros das pessoas que eu entrevisto, eu tenho esse respeito para com elas. E eu acho que as pessoas gostam das entrevistas que faço, porque eu mergulho no conteúdo que elas estão fazendo. Então, eu não fico fazendo ilustração do livro, eu pego o ponto nevrálgico ali, ponto, e vamos conversar sobre isso. Tal. Então, você me aguarda. Só que surgiu uma semana de homenagem ao Herculano Pires. E o filho do Herculano, o Herculaninho, ele fazia uma ação para promover esses aniversários da desencarne do Herculano, e ele propôs alguma coisa lá na rádio. Então nós fizemos toda uma semana de abordagem das obras de Herculano Pires. Como eu sabia que o Romeu era fã também do Herculano, eu falei, Romeu, não vai ser sobre o seu livro ainda, mas vai ser sobre um livro do Herculano. Eu me expliquei o processo, ele falou que legal, tal, e eu falei assim, você pode escolher a obra. E era assim uma coisa entre o problema do ser e da morte, uma coisa assim. Sim, muito focada no que aconteceu, entendeu? Sobre a morte. E ele tem uma história muito... ele tem momentos na sua vida pessoal, ele teve a desencarnação de um filho muito querido num acidente terrível, numa das autoestradas aqui de São Paulo, uma coisa que foi noticiada em todos os canais. Foi um acidente assim muito trágico, e ele desencarnou, e isso o levou a uma depressão muito forte. E ele mesmo depois vai relatar que ele só saiu disso por conta de uma ação do espírito da Meimei, entendeu? Acho que é a Meimei. E eu sabia de algumas coisas que aconteciam com ele. Então ele conversando comigo lá, falando sobre o livro tal, né, que envolvia toda... O assunto chamava essas coisas emocionais dele. Tudo. E de repente ele fala assim, não sei quem separou isso aí, tá no TikTok. Acho que da TV Mundo Maior, né? Não, mas antes da TV Mundo Maior fazer, alguém começou a espalhar isso aí no, acho que é TikTok, né? Isso. Tinha alguém que me mostrou também no TikTok. E ele falou assim, nossa, eu tô sumindo. E nessa hora, eu pensei que ele estava tendo um processo de desdobramento. Nunca imaginar
a desencarnação. No máximo eu podia pensar em Desmaio, desmaio, né? mas desmaio a pessoa desmaia repentinamente. Depois, conversando com alguns companheiros médicos, falou, Jeta, era impressionante, porque se ele tivesse tido um AVC, tivesse isso, aquilo, isso na hora se estamparia no rosto dele, uma ação, ai, tal, entendeu? O gestual de dor nunca seria assim, nossa, Calmo. eu tô sumindo, entendeu? E desenganou. Sim. Então, os filhos depois, um deles, né, me confortou bastante, porque ele disse assim, olha, Jeta, o nosso pai, nunca nós o vimos tão feliz Olha só. como aquela semana em que ele dizia para todos nós, eu vou lá no programa, vou ser entrevistado, vou falar, entendeu? Tá. Ele estava muito feliz, Tá. muito feliz mesmo. Tá certo que ele acho que facilitou o processo dele ir embora. Eu acho que estava na hora, eu acho que ele recebeu um presente da espiritualidade, porque ele saiu de cena fazendo aquilo que mais gostava. Entendeu? E saiu de uma maneira suave, serena. Entendeu? Então, para mim, isso foi Né? um merecimento que ele teve, entendeu? E, de alguma maneira, eu e o contexto ali todo fomos o veículo, o portal para ele passar. Né? Desencarnou, assim, realizado, né, seu Jeta? Sim, vamos dizer, né? essa palavra, realizado. Realizado. Porque, inclusive, essa questão filosófica era a questão espiritual e filosófica era a alma dele. Ele, por força da sua necessidade de profissional, vamos dizer assim, ele enveredou por uma carreira de mecânico de aviação. Entendeu? Ele tinha uma profissão bastante especializada. Bem de acordo mesmo com toda uma complexidade que ele administrava no seu próprio pensamento. Sim. Né? E então, mas ele falava assim, eu sou muito agradecido, eu gosto do que faço, mas a minha alma está na filosofia. Sim. Olha, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu passaria mais muitas horas aqui conversando com o senhor. E você Papo muito bom. E você e todos já perceberam que eu falaria muito. Ah, mas é para o senhor falar. Aqui o espaço é para os convidados você falar. Sabe que esse falar é responsável a Gil, sabe? Ah, é? É, porque quando do lançamento da programação, em que nós estruturamos todo um contexto, né? Na semana que ia, né, foi devidamente divulgada, ia surgir a Boa Nova, dois dos convidados, um teve que ir para o exterior, outro teve que ir para o norte do país, falou, Jeta, sinto muito, eu não vou poder fazer. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? E a Gil falou para mim, bem, vai você. Tá. Você gosta disso, você faz, tal. Eu falei, vou fazer um programa de entrevista. Né? Olha que legal. E Que sempre foi Nova Consciência o nome do programa? Sempre foi Nova Consciência. Nasceu como Nova Consciência. Legal. E antes o senhor tinha uma companheira que fazia um programa com o senhor, que era a senhora Ana. É isso? Então, a Ana é outra grande alegria da minha vida. Né? Dentro do contexto Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, tem algumas almas que já retornaram, que realmente foi um grande encontro de alma, né? Como Osmar Marcilli, Gastão de Lima Neto, entre os vários, eu não quero perder de citar, mas a Ana Gaspar, ela tem um lugar especial. E ela foi assim, Mari, precisava ter um programa do Centro Espírita Nosso Lar. Então, reunimos a Ana, a Matilde e, se eu não me engano, a Irineia, talvez, ou uma outra, não lembro agora. E elas, como vamos fazer programa e tal? Não, vamos fazer o seguinte, vocês vão tirar de letra isso. É só vencer o cair na piscina.
Só mergulhar. A hora que você botar a cabeça para vocês estão falando aí, tranquila então. Ah, mas não sei. Vamos fazer o seguinte, eu entro com vocês. E eu vou saindo e vocês continuam. Uhum. Na verdade, foram saindo e ficou eu e a Ana. E foi o contrário. E foi uma dobradinha que até hoje as pessoas lembram. Sim. Que a gente batia uma bola legal. Sim. Todo mundo lembra. Todo mundo. Quando se fala em Rádio Boa Nova, não tem como lembrar do senhor e da Gil. E da excelente programação que a rádio tinha naquela época. E ainda tem, né? Ainda continua aí seu trabalho com TV, com rádio. E a gente estava comentando, né? Videocast, há quanto tempo a Rádio Boa Nova já faz esse trabalho? Sim. Foi a pioneira, né, nesse trabalho que a gente vê aí no YouTube, muitos conteúdos, alguns com muita qualidade, outros com nem tanta qualidade, mas acho que a gente tem que selecionar o que a gente consome, né? Mas muito bom ter o senhor aqui. Eu que agradeço, Mari. Eu queria que o senhor deixasse um recado e uma mensagem assim sobre espiritualidade, sobre como o senhor vê a fé e a espiritualidade. Mari, eu vejo a fé e a espiritualidade como um processo da nossa evolução, do nosso crescimento, do sentido da vida, de dar significado ou, assim, de nós aproveitarmos, como dizia o Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, como dizem os espíritos, a gente precisa mesmo estar torcendo pelo Brasil, na Copa do Mundo, fazendo uma porção de coisinhas que é natural da vida humana. Mas você precisa manter o foco no porquê você está aqui. Então eu vejo de uma maneira muito pragmática. Então, se eu pudesse dizer algo, Maria, que eu sempre digo, eu sempre falo isso. As coisas estão acontecendo. Uhum. E nós chegamos em tempos anunciados. O que isso quer dizer? Nós chegamos a um tempo em que a gente está decidindo se continua nessa terra ou vai virar ET num outro lugar, entendeu? Eu estou fazendo um certo humor, mas eu brinco, eu faço uma certa brincadeira, eu faço assim, estamos fazendo um Enem cósmico. Você está decidido a continuar por aqui? Então, faz direito, porque senão você não passará. E não passando, você não vai ser abandonado, mas você vai ser deslocado daqui. Sim. Então, a mensagem que eu digo é isso: valorizem por demais a sua família, quem está do seu lado, entendeu? Sim. Valorize tudo e, como você disse, ore, busque. O Cristo mesmo diz: procure e acharás, batei se vos abrirá, pedi se vos dará. Então, é um grande momento de decisão. Sabe aquela história que a gente sempre ouviu falar dos avós? Vai ter uma separação do joio e do trigo. Não vai ter. Está acontecendo. Perfeito. É isso aí. Brigadão, Mari. Muito obrigada. Beijão. Um beijo pra Gil, que tá ali quietinha. Ali, sempre nos bastidores, a Gil, né? Desde sempre, né? Mas dando sustentação. Com certeza. Ela é o médium de sustentação ali, sentadinha. Um beijo pra Gil. Obrigado pelo carinho de vocês, por vocês terem aceito, né, estar aqui. E obrigada, Léo, nosso operador aí, audiovisual. E, seu Jet, o senhor não tem redes, né? Não está nas redes, né? Precisamos melhorar isso aí, hein? Se eu tivesse te ouvido lá atrás, eu já estaria, né? Mas ainda não. Tá. Então siga aqui o nosso podcast também no Instagram e siga o canal para acompanhar os conteúdos. Muito obrigada e até o próximo episódio.